nós vamos à Primavera do Leste, onde nós vamos conversar com o senhor Edival Zafalon, que é produtor rural no município. Seu Edival, bom dia. Ah, sim, nós vamos ter já já o seu Edival conosco. Ele já vem nos relatando também sobre a safrinha que vinha bem até esse momento, segunda safra de milho em Primavera do Leste, que é uma região tradicional na produção de milho segunda safra, porém as condições climáticas começaram a mudar. Nós já temos tido esses relatos, né, de falta de chuvas e temperaturas muito elevadas, que é isso que nós vamos tratar agora. Seu Edival, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui no Realidades das Safras, aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, tudo bem com vocês aí? Tudo bem conosco aqui, graças a Deus. Que coisa boa. Seu Edival, me parece que tem uma certa preocupação aí agora com o desenvolvimento da safrinha de milho. As chuvas começaram a escassear e diz que tá muito calor aí em Primavera do Leste. O milho já tá sentindo? Tá sentindo? Essa temperatura alta, ela faz muito mal para o milho, né? Sim. Então, nós estamos vendo que o milho está sofrendo com essa escassez de chuva. A chuva é esparsa, cai em alguns lugares e outros não. Mesmo em talhões pequenos, às vezes chove em partes dele e não chove no outro. Então, a gente está sentindo que isso aí, o milho tá sendo bloqueado aí, o desenvolvimento do milho com essa situação. Edival, quais são as. A gente consegue, até esse momento, diante desse cenário climático, já estimar alguma perda? Já é sabido que o potencial produtivo vai ficar comprometido ou é cedo para a gente dizer? E caso essas chuvas se regularizem um pouco mais, a gente pode ter uma recuperação dessas plantas? O milho ele define itens de produtividade de Uhum. acordo com o seu desenvolvimento. Então, o que vai determinar a produção mesmo no final vai ser as chuvas de abril aqui no Mato Grosso. Mas assim, ele começa a perder potencial, aqueles potenciais altos de produtividade ele já começa a perder, porque depois vai depender de outras coisas, né? Ele define fileiras, ele define o tamanho da espiga, e depois ele vai. Enchimento do grão ajuda muito no final, mas alguns aspectos eles perdem. Por exemplo, assim, aqui, o milho de dezembro, ele perde para o milho de janeiro e o milho de janeiro perde para o de fevereiro, caso a chuva se alongue. Mas sem água aí nada disso se confirma, né? E estraga tudo mesmo. Há um atraso no plantio do milho. Isso faz com que exige mais chuva dentro do mês de abril. Se cortar muito cedo no mês de abril, então aí teremos uma produção bem menor aqui no Mato Grosso. Era exatamente o que eu queria saber. Houve uma parte, portanto, desse plantio que se deu fora da janela, Edival. Isso também já é sabido, né? É triste quando acontece, porque inevitavelmente o potencial já começa, a gente já larga a safra com um potencial menor, né? Isso, porque normalmente a soja aqui no começo de janeiro já tem colheita, nos pivôs principalmente, e o pessoal que planta no sequeiro, colhe que nem a gente também, colhemos a partir do dia 15 de janeiro começa as colheitas. Esse ano o atraso foi de pelo menos 15 dias. Isso no milho faz uma diferença absurda, porque uma semana a mais de chuva no milho aqui já faz uma diferença grande. Agora imagina um atraso de 15 dias aí, vai fazer, se depender das chuvas mesmo. Então, se chover bem em abril até o final do mês, é muito difícil acontecer, mas se chover, ainda mais que há uma previsão de mudança da laninha para o sistema neutro, isso faz com que as chuvas aqui diminuam bastante. Seu Dival, diante disso, a gente consegue trazer um cenário de negócios? O produtor está olhando para os atuais preços do milho, em patamares bastante elevados. Isso vai dando ali um espaço para ele ir comercializando um pouco mais antecipadamente, porém, com os problemas de clima, ele acaba ficando um pouco mais reticente. Como é que o senhor está vendo o cenário comercial aí em Primavera do Leste nesse momento? Então, eu acho que o produtor ele está ainda preocupado, porque ele sabe que tem muita coisa pela frente. Os milhos mais adiantados estão começando a pendoar agora, essa fase crítica de floração. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. E os atuais preços só tem por causa que o milho acabou, né? Não tem mais milho. É muito raro encontrar um produtor que tem alguma coisa de milho ainda.
Os patamares do preço do milho é diferenciado, né? Se comparado à soja, o índice normal é de 2,5 de milho para um de soja. Hoje, no disponível, o milho disponível está 1,5 para um. É uma relação, assim, historicamente muito difícil de ver. Nem me lembro a última vez que isso aconteceu. Dois motivos: não tem milho, então está uma procura muito alta pelo milho, e a soja ela está como a safra foi boa, o preço dela está bastante baixo. Então a relação aí é assim algo pouco visto na história, você vender 1,5 saco de milho apenas para relacionar com 1 saco de soja. É interessante, né, Dival? Porque, infelizmente, a gente ainda vive no Brasil quase que um desequilíbrio aí no mercado de milho. Se a gente tem preço, a gente não tem milho para vender. Se a gente tem milho para vender, a gente vê o preço mais pressionado. Na soja, a gente já está quase transpondo esse obstáculo. Mas nesse momento, onde a gente tem preços historicamente altos para o milho, nesse momento, a gente tem essa dificuldade do produtor que tem esse milho para participar do atual momento do mercado e obedecendo a essas relações que o senhor acabou de descrever, né? Exatamente. Então vira uma ilusão, né? Aquele Sim. soja de R$ 150 lá de novembro, ele só serve para definir o preço do royalty, né? Que é feito lá naquela época, em 30 de novembro. E o produtor não tem mais porque ele já fez os negócios que precisava fazer e cumpriu os compromissos que precisava cumprir. E agora o milho é a mesma coisa. A maior parte dos produtores, quando ele atingiu um certo valor ali, ele realizou porque em anos anteriores o milho subiu e depois caiu. E agora, esse ano, não. Esse ano ele se manteve porque realmente há uma demanda muito grande nas usinas, principalmente de etanol, né, que está levando esse milho. E não é mais nem um preço de exportação, né? É um mercado interno que está fazendo esse preço aí subir. Bom, senhor Edival, quero muito lhe agradecer pela companhia, pela participação na edição dessa segunda-feira do Realidades das Safras. É sempre bom receber o senhor por aqui e a gente vai continuando a trazer essas notícias, atualizando as condições da segunda safra de milho aí em Primavera do Leste, os negócios com soja, também com milho. Então, muito obrigada mais uma vez por nos fazer companhia. Portas sempre abertas para o senhor e para os seus relatos. Obrigada mais uma vez, senhor Edival. Valeu, muito obrigado. Até mais, até a Obrigada, próxima. até mais. Boa semana para o senhor. Bom, senhoras e senhores, aí o seu Edival traz um ponto importantíssimo para a gente monitorar: a relação do preço soja e milho e o cenário comercial. A gente tem um comentário aqui deixa eu achar aqui a gente recebeu esse comentário durante o Bom Dia Agronegócio, falando justamente do aqui, ó, o Marcos Oliveira. Ele diz assim, ó: bom dia, Carla, tudo bem? Milho e Sorriso, Mato Grosso, R$ 80, mas ninguém tem. As indústrias de etanol de milho, que tem milho, lembrando que no dia 10 de maio já tem colheita safrinha aqui no Mato Grosso. Exatamente o que disse aqui o senhor Edivalza Falon, justamente porque temos uma demanda interna melhor, né, que ajuda a manter esses preços em patamares elevados. Os produtores estão um pouco mais reticentes, inclusive nessa segunda-feira o CPEA trouxe a sua análise semanal do mercado de milho, apontando que, de fato, o avanço da colheita da safra de verão, o plantio da segunda safra, tem exercido certa pressão sobre os preços, mas ainda eles mantêm-se em patamares elevados porque justamente os vendedores estão um pouco mais reticentes em avançar com os seus negócios.